E hoje, gente, nós temos o prazer de receber de novo o teólogo Léo Rabelo. Nós vamos falar sobre o ano de São José. No final do ano passado, o Papa Francisco publicou a Carta Apostólica Patris Corde, Coração de Pai, por meio da qual institui 2021 como o ano de São José, padroeiro da igreja. Ei, Léo, bem-vindo de volta. Obrigado. Alegria tê-lo aqui. Coisa boa, alegria minha, sempre voltar aqui com vocês e para falar de São José, que eu amo tanto, coisa né? linda, né? Para falar de São José, com um material muito legal. Vou abrir aqui para vocês poderem ver, para a gente começar a conversar. Isso, o Sagrado Manto em honra de São José. Nós vamos conversar sobre isso também. Vamos lá, Léo, vamos conversar. Quais são as características de São José que nós podemos ter como inspiração? Acho que cada um vai se identificar com uma mais, né? Eu me identifico primeiro como pai de família, né? E é por isso que ele foi declarado o patrono universal da igreja, assim como ele cuidou da Sagrada Família, o protegeu, levou lá para o Egito. A gente consegue imaginar, assim como nessa imagem que você está mostrando, São José com o seu manto ali, por que não imaginar que naquele local tão inóspito onde Jesus nasceu, na manjedoura, porque é bonito a gente ver hoje, mas era um local... Quem quer ter o seu filho nascendo num lugar daquele? Ninguém, um lugar difícil. Eu fico imaginando que São José pegou o manto dele, forrou, ajudou a fazer aquela caminha. Por quê? É a proteção mesmo do pai. Então, assim como ele protegeu, e a igreja declara isso, a Sagrada Família, ele também protegeu Jesus Cristo, e nós somos o quê? O corpo místico de Cristo. Então, ele também protege a nós, igreja. Então, ele é o patrono universal da igreja por isso. Então, eu gosto muito, e eu me identifico com isso, mas eu principalmente, Léo, me identifico com a intimidade que ele tinha com Deus. São José, Deus falava com ele no sonho. Quem não quer ter a sua vida dizendo assim, Léo, faça isso, Léo, faça aquilo. Eu quero que Deus me direcione. Deus falava com ele, olha, não temas em receber Maria como sua esposa, agora vai para o Egito, agora vai para a Galileia. Ou seja, ele era um homem direcionado por Deus e a nossa vida, como seria melhor se nós fôssemos mais direcionados por Deus, né? Ah, verdade, Léo, tão lindo quando você vai lembrando dessas passagens. Léo, você acredita que outros no lugar de José teria abandonado Maria mesmo, teria ido embora? A palavra fala de uma característica de José que eu admiro muito, que ele era um homem justo, né? Tanto é que ele queria abandoná-la em segredo. Ele queria ficar com a culpa para ele, né? Não vou deixar que nada aconteça com ela. Então, ele já era um homem bom. Então, Deus, ele com certeza escolheu, já sabendo disso. Eu acho que outros teriam abandonado, teriam feito aquilo que ele pensou em fazer, mas Deus falou com ele. Então, além dele ser um homem justo, ele era um homem que ouvia a Deus. Então, por isso, ele foi dócil. A gente não sabe como é que foi esse sonho, sabe? De repente ele sentiu no coração e dessa maneira Deus foi falando e assim também é a nossa vida. Então acho que se fosse outra pessoa, talvez, sim, São José foi especial. Tanto é que a igreja traz a devoção de São José a mais alta, abaixo de Maria, que chama de protodulia, né? Que é essa devoção de São José e de Maria é hiperdulia, acima de São José. Então abaixo de Maria Santíssima, São José é o santo mais importante da nossa igreja. Só ele teve a graça de carregar Jesus no colo, de estar ali junto, só ele. Ser chamado de pai, papai. É interessante quando você fala, quando Maria o neném vai nascer, né? E a gente vê essas imagens de presépio tão romântica. Pois é. E de romântica não tinha nada, porque era um curral em atividade, né, Léo? Com os animais ali ao redor, aquele cheiro típico de curral. E ele nasce num coxo, onde o animal come. Ele tentou um lugar para acolher. As pessoas não acolheram, as hospedarias estavam cheias. Então, assim, Jesus não teve lugar, né, nenhum mais básico. Então ele teve que nascer ali. Hoje seria onde? Pode ser num curral, mas se fosse numa cidade seria na rua, seria ali debaixo da ponte. Em algum lugar assim ele poderia estar nascendo. Ele nasceu, a gente tem que pensar isso. Jesus nasceu num lugar inóspito, um lugar onde hoje nós não conseguiríamos nem imaginar o seu filho, você que está em casa, seu filho, sua filha, nascendo num lugar desse. Foi lá que ele nasceu. É bonito, eu vi uns presépios chiques, com realeza, assim, com dourados. Nossa, até queria ter na minha casa, é muito bonito. Quem inventou essa questão do presépio foi Francisco de Assis, São Francisco, que montou o primeiro presépio e a partir dele essa devoção chegou até nós. Mas a gente tem que pensar, e uma das dores de São José, que a gente reza no cordão de São José, são as 7 dores, é essa. Ver que o filho adotivo ao qual ficou o cuidado dele, imagina, Deus te dá uma ordem, você tem que cuidar daquela que Deus pediu, não foi qualquer pessoa, foi Deus.
E aí você não consegue fazer o mínimo, que é trazer um mínimo de dignidade no nascimento. E ele não conseguiu, não por culpa dele, claro, mas o coração dele ficou apertado. Mas, ao mesmo tempo, ele contempla aquela cena que hoje a gente vê tão linda nos presépios. Ele contemplou aquilo que todo mundo gostaria de contemplar. Léo, diante disso, né, de você falando dele nesse lugar inóspito, já fui lá para debaixo do viaduto na Lagoinha lá, imaginar, redor de rodoviária, né? Nessa chuva. Os lugares inóspitos. Exatamente. São José é o exemplo de obediência, de fidelidade? Com certeza, ele é esse exemplo de cumprir a vontade de Deus. Porque ele tinha os seus planos, né? Imagina, você tem planos, vou casar com Maria, Maria devia ser uma moça linda, né? E ele estava cheio de planos, de repente ele vê tudo aquilo ruir, né? E de repente ele vai seguindo aquilo que Deus colocou. E aí, você imagina, Moninha, o que é você pegar a sua família e se desalojar e ir para o Egito? Viajar naquela época não era como agora, os perigos da madrugada, da noite, de ter que ir lá, tudo isso. E ele foi esse protetor obediente. Imagina você ter que desalojar e fazer tudo isso e ele vai cumprir a vontade. Então, realmente, essa pergunta sua tem tudo a ver. Ele era extremamente obediente e é exemplo de obediência para cada um de nós. Tinha um amigo meu que dizia assim: quando eu tenho certeza da vontade de Deus, ninguém me para, só me para com um tiro. Ele brincava assim. E é verdade, quando a gente tem a certeza da vontade de Deus, assim como São José teve, ninguém parava ele. Então a nossa vida também precisa ser assim. Vou naquilo que eu acredito que é. Vamos falar do cordão de São José. Léo, eu estou com o cordão aqui na mão. O que é o cordão de São José? O que são esses nós? Aí eu queria que você destrinchasse isso para as pessoas que estão nos assistindo entender o que é isso. Eu criei esse livro que você está segurando também, que explica a devoção do cordão de São José, conta a história e também do manto. A do cordão de São José ela é mais antiga e muita gente já conhece. Ele precisa ser branco, porque para lembrar a pureza de São José. Ele tem uma medalhinha de São José aí, ele tem 7 nós. Em cada um desses nós vamos lembrar as 7 tristezas que São José tem relatadas na Bíblia. Uma delas, a gente já citou que ele pensou em abandoná-la, como deve ter ficado triste com isso. A outra é o fato do filho adotivo nascer naquele lugar difícil, de ter que fugir para o Egito. Quando ele escuta a profecia de Simeão, aquela profecia falando que Maria ia passar por isso, como que ele deve ter ouvido aquela notícia? Então são as tristezas. Mas logo depois tem a alegria, ou seja, ele teve a tristeza de ver o filho nascer ali, mas ao mesmo tempo ele tem a alegria de contemplar aquela cena. Então são tristezas junto com alegrias, com 7 nós. Então a gente lembra uma tristeza, lembra uma alegria, depois reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. E trazendo para a nossa vida. Então é simples, é uma oração simples do século XVII. Uma irmã lá na Bélgica, ela era muito devota de São José e estava com cólica de rins, com pedras enormes no rim e não sabia como fazer e começou a rezar, pedir intercessão de São José. Isso tudo conta no livrinho aí. E aí ela pede um padre para abençoar um cordão que ela mesma fez com 7 nós. Ela criou isso. E ela começou a rezar, colocava o cordão em cima também, aquela coisa toda. E aí no dia seguinte da oração que o padre abençoou, existe uma bênção própria para esse cordão. Ela espelha aquelas pedras. Aquela notícia se espalha, todo mundo começou a usar, começou a rezar com cordão também. Mulheres que perdiam neném, que não estavam conseguindo manter a gestação, usavam cordão e rezavam e tinham a bênção também. São José é muito conhecido na oração pedindo pelas mulheres gestantes ou então que querem engravidar, né? Então é muito bonito. Eu mesmo vivenciei isso. Eu fiz 30 dias com São José, rezando a oração, e quando foi no último dia, a minha mulher trouxe o teste de gravidez e a gente descobriu que estava esperando o neném, o Augusto, que está chegando aí, foi também devido à intercessão de São José. Então, é uma devoção que eu tenho carinho, que eu já fazia, e falei, gente, por que não trazer para o povo, né, para o povo conhecer? Então, eu trouxe o cordão e trouxe o manto, que é uma devoção um pouco mais recente, que eu sempre tento fazer com que as pessoas não tenham isso, Moninha, como um amuleto. É como uma imagem, né? Isso é para a gente poder levar, e o fato de ser tecido é fácil de levar para os outros lugares, eu levo na viagem comigo, e a gente pensar que assim como São José com seu manto protegeu o menino Jesus, ele me protege também. E aí existem uma oração específica para o manto, que tem aí anotada, onde a gente reza as 5 dezenas do terço de São José, junto com a oração do manto. São orações bonitas, o texto é muito bem elaborado, né? Bem bacana. É interessante, Léo, de você falar isso de não ser superstição, porque
Quando a gente pega esse manto, é para nos lembrar que ele nos Exatamente. protege. Não é o manto em si que tem o poder, mas o poder está onde eu Na coloco oração. a minha fé, na oração. O fato é, quando as pessoas falam, eu quero fazer a novena disso, fazer os 30 dias de São José, ou então fazer a novena de Santa Teresinha, ou a quaresma de São Miguel, ou não sei, tudo isso é muito bonito, mas essas devoções só têm sentido se aquilo causa alguma mudança na minha vida. Claro. Se a oração que eu faço não me transforma, ela não está valendo de nada, né? Então, Verdade. perdeu foi seu tempo rezando, e a gente tem que fazer o nosso tempo, que já vale ouro, valer a pena, né? Nosso tempo já vale ouro, verdade. Parece que o tempo está encurtando, né? E tá. Vamos destrinchar esse livro aqui, gente? Então você começa explicando isso que eu falei antes. Explicando o ano de São José, São né? José. Que você já colocou aí, é muito bonito, o Papa Francisco. E é engraçado, né? Porque o bonito é, quando o Papa coloca uma devoção para aquele ano, traz então o quê? Indulgências. Exatamente. E é importante aí falar, a eu gente começava a explico aí falar também. isso aqui tá assim. O que são indulgências? O que são indulgências, Léo? Porque a gente vê que os católicos não conhecem muito a sua igreja e as pessoas têm dúvidas quanto a isso. O que são indulgências? As pessoas têm aquela coisa da época da Idade Média, da venda de indulgências, tudo isso, né? Então, na verdade, quando a gente peca, a gente pede perdão, a gente se arrepende, o nosso pecado é perdoado, principalmente ali na confissão também. Mas o pecado, ele deixa um pouco de marcas e coisas que ficam, porque o mal que a gente causa quando a gente peca, ele fica também na igreja, na sociedade, nas pessoas, tudo isso causa um mal, né? Então ele vai ficando arestas. Eu gosto muito de Raniero Cantalamessa, que ele dizia que o pecado é assim, sabe aquelas estalactites, estalagnites, que são águas que vão pingando e calcárias vai ficando. Então a água pinga, ela sai, mas aquele resto de calcário vai ficando. Então esse resto vai ficando em nós. Por isso a gente acredita no purgatório, que é aquele momento que a gente está ali para poder purgar isso que vai ficando, mesmo a gente sendo perdoado. A indulgência, ela nos livra dessas penas do purgatório, ela nos livra desses resquícios que vão ficando deste pecado na nossa vida. E ela só é verdadeira quando a gente faz, de fato, aquilo que é de coração. E para alcançar indulgências, por isso que a igreja é muito sábia. Ela coloca, por exemplo, a confissão, porque é fundamental. Ela coloca também a Eucaristia e que a gente reze nas intenções do Santo Padre. Toda vez que a igreja pede indulgências, ou ela dá indulgências, você vai perceber isso, esses 3 pedidos. Que você se confesse, que você vá à missa, comungue e que você peça e reze junto, em unidade, com o Papa, que infelizmente tem sido tão atingido e tão criticado por tantas pessoas, e a gente tem que lembrar que ele é o nosso pastor, né? Nosso pastor. Então é rezar nas intenções dele. E aí sim vem as indulgências que vão nos ajudando e nos amenizando desse tempo aí do purgatório. Nada mais é do que isso. Então não é aquela coisa assim, então eu vou ganhar indulgência, vai me livrar de todos os pecados. Não. Pecado é uma coisa, indulgência é outra coisa. A indulgência, ela esse mal, esse resquício que fica do pecado, é uma consequência do pecado. Então, primeiro eu preciso me confessar e me livrar daquele pecado. E aí a indulgência vai me libertar daquelas penas, daquilo que o pecado causa de consequência. Porque o pecado tem consequências na vida, né? Demais, demais. As escolhas, elas vão trazer as consequências, Exatamente. né, Léo? Ô, Léo, você estava falando que você fez os 30 dias, né? E que no final dos 30 dias você recebeu notícia da chegada do Augusto, da gravidez. Como que foi para você esses 30 dias de oração? Eu fiz nas redes sociais também, né, que eu fiz com as pessoas, e eu já queria fazer uma oração de São José. Então fui pesquisar, encontrei o manto, encontrei também essa devoção muito bonita. Foi um momento de profundidade, de conhecer, porque eu acabei tendo que estudar mais. Uma coisa é a gente rezar sozinho, né, Moninha? Outra coisa, como você tem o programa aqui, todo tema que você vai pegar, você acaba estudando mais. Com certeza. Então a gente acaba aprofundando mais, e eu já gostava, já amava São José, então eu acabei amando mais ainda. Então hoje o pessoal olha para mim, eles já falam assim, lá vem o Léo do São José, é o Léo do manto ali, é o Léo do cordão de São José. E eu acho bonito isso, porque as pessoas vão associando pelo fato de me verem sempre rezando nas redes sociais. Então eu acabei me aprofundando e conhecendo mais, e amando essa história de São José. E a gente que tem essa vocação para pai de família, eu acho que nada mais bonito do que trazer São José como grande exemplo, né? Esse grande homem, eu falo sempre que ele é o exemplo que nos ajuda a ser homem de decisão. Os homens hoje, infelizmente, estão muito fracos no sentido de não toma decisão, fica com medo disso, medo daquilo. Gente, o homem é o protagonista, é o sacerdote do lar. Ninguém é melhor do que ninguém dentro do lar, a mulher tem o seu papel, o homem tem o seu papel, mas o homem, o pai de família, ele é o sacerdote do lar, e assim como São José, a gente tem que ser protagonista das nossas decisões, tomar as rédeas da família, o que eu vou fazer, a decisão que eu vou tomar, ouvir a Deus, porque quando um homem reza,
Ah, quando um homem reza na casa, gente, sai de baixo que o céu vem, porque com certeza é muito forte, muito abençoado. Por quê? Por esse chamado que o homem tem de ser o sacerdote do lar. E São José nos ensina. Então, para mim foi muito importante mergulhar nisso e hoje eu tenho um carinho até maior, né, por conta disso tudo. É muito bacana. À medida que a gente vai estudando, a gente vai amando certeza. mais, né? Léo, quando você chegou aqui, você falou que hoje estão fazendo 30 dias para você Exatamente, se ordenar faltam diácono. 30 dias. Contagem regressiva, né, para a minha ordenação. Eu estou tão feliz porque as pessoas estão se sentindo que estão ordenando junto comigo. Porque eu tenho as redes sociais, a gente trabalha muito com isso. E aí, esses dias eu coloquei assim, nossa, gente, eu fui lá experimentar os paramentos, né? Porque um padre, quando vai ordenar, ele tem a comunidade paroquial que ajuda. E você já viu, né? Vai comprar estola, dalmática, túnicas, é tudo muito caro, Caríssimo! né? Gente, é caro demais. Eu fui olhar o preço e eu falei, gente, nessa pandemia, essa corredeira, eu falei, gente, não tem condição de comprar tudo isso. Então, graças a Deus, tem um padre que vai doar as 4 estolas das 4 cores litúrgicas que eu preciso. Mas aí vem o caro, que é a dalmática. E algumas pessoas falam assim, eu quero dar uma dalmática. Ah, eu quero dar um dinheiro. Então, as pessoas começaram, elas, a se oferecerem, né? Para poder ajudar nisso. E eu falei, gente, quando eu estiver lá no altar, estiver servindo como diácono e com um paramento desse, eu vou lembrar que cada um de vocês teve uma parcela ali ajudando. Então, o meu diaconato hoje, ele virou muito comunitário, as pessoas se sentem ordenando junto comigo. Eu estou muito feliz com isso. Faltam 30 dias a contar de hoje. Que bacana, Léo. A gente vê a providência de Deus em todas as coisas quando isso acontece, né, Léo? Para as pessoas que não sabem, né, a palavra diácono vem de serviço. O que o diácono faz? O diácono tem 2 possibilidades. O diácono transitório, que é o que vai ser sacerdote, ele é o primeiro grau do sacramento da ordem. Nós só temos 3 graus. O sacramento da ordem, que é o diaconato, o presbiterato, que é quem vai ser padre, e o episcopado. Ah, Léo, mas e o cardeal? O cardeal é título, não se ordena cardeal, né? E nem se ordena papa. Papa também é título, ele é eleito papa. Então, nós temos só esses 3, tanto é que o papa ele é bispo, o bispo de Roma. E aí o primeiro grau é o diaconato. O transitório é quem vai ser padre, fica ali 1 ano, 1 ano e meio como diácono. E o permanente é aquilo que eu acho mais bonito, ele tem a dupla sacramentalidade. Ele tem o sacramento do matrimônio e tem o sacramento da ordem do primeiro grau, né? Então eu vou ter a oportunidade de ter os 7 sacramentos, né? Que bacana. Então isso é muito bonito e é aquele serviço. Ele pode atuar na comunidade e ele tem 3 coisas, que é o ministro da palavra, o do altar e o da caridade. Na palavra, ele é o pregador, ele é que vai ler o evangelho, né? Do altar, ele vai servir no altar, ele ajuda a preparar ali a oferta, ele ajuda o padre naquele momento. Ele celebra a celebração da palavra, ele não celebra missa, não tem consagração, não tem ofertório, né, na celebração dele. E ele é o da caridade, onde ele ajuda também aqui em Belo Horizonte. O Dom Valmor tem um carinho muito grande pelos diáconos, nós vamos ser 121 diáconos depois agora das nossas ordenações. E aí, a gente atua onde? Nas vilas e comunidades também. O Dom Valmor pede muito que as vilas e comunidades estejam assistidas pelos diáconos, que é a Igreja Católica de Belo Horizonte, indo naqueles lugares onde não tem uma celebração, onde não tem um trabalho de caridade, um trabalho com cesta básica, enfim, com tudo isso que a gente ajuda. Então, tem ajudado muito e as esposas ajudam também. As esposas não são só ali a mulher do diácono, não. Elas são atuantes, elas ajudam muito nas formações. A gente vê as esposas dos diáconos agora, tem um trabalho muito bonito. A gente pode um dia depois falar um tema só sobre o diaconato. Vamos falar sobre Porque de repente tem alguém em casa aí que tem a vocação, quem sabe, vir participar dos nossos encontros vocacionais que acontecem 1 vez por mês, aberto para quem quiser. Conhecer, não quer dizer que você vai lá, você vai ser diácono. Não, deixa eu conhecer, como é que é isso? É muito bacana. Verdade. Bom, nós vamos marcar outro dia para conversar esse assunto, porque é o nosso tempo aqui, né? Vamos explicar para as pessoas como que faz para adquirir esse material, Léo. Esse material vem num kit, como eu trouxe aqui, olha, fechadinho. Não vendo separado o livro, nem o manto, não. É tudo junto. E eu mando para o Brasil inteiro, até para fora do Brasil ele está indo, gente. Então é muito bacana. E as pessoas entram em contato através do meu Instagram, Léo Dominus. É só mandar uma mensagem lá que a gente envia aí para o Brasil onde for, né? Então a pessoa tem o kit, e aí tem o valor do kit lá que ela entra em contato e também tem o envio, né? O frete para que a pessoa possa. E aqui no livro explica tudo. E para quem não sabe, não quer rezar sozinho, no meu canal do YouTube, Léo Dominus Oficial, e no meu Instagram, Léo Dominus, eu terminei os 30 dias de novo agora.
Aí o pessoal pediu, faz mais, faz mais. Eu comecei, então, no primeiro dia novamente, começamos de novo os 30 dias. E é bom que vai terminar exatamente um dia antes da minha ordenação. E eu acho que isso não tem mais, o barco já está em alto mar. Eu acho que você vai ter que começar e terminar e começar, terminar e começar. A Cécia Portugal teve com a gente anteontem, na novena de Santa Rita, e é isso, o povo não deixa mais. Não deixa 30 terminar, dias né? com Santa Rita, ela termina e começa, termina e começa. Vai ser e eu assim. acho que isso vai acontecer com você também. Então, gente, é o seguinte, tá na tela, as redes sociais do Léo, @LéoDominus, tem também o canal oficial do YouTube, que é Léo Dominus Oficial. Acompanha, Léo reza todo dia de manhã e de noite, né, Léo? Exatamente. De manhã não é São José, de manhã é a liturgia das horas. A liturgia das horas, de manhã e de noite também. Acompanha, segue, compartilha. Lá você pode fazer o pedido, tem o link na bio. E que você pede, ele envia para todo o Brasil e fora do Brasil o livro cheio de orações, o manto e o cordão, gente. Então, não perde a oportunidade, não. Segue o Léo aí, acompanha a liturgia das horas, faz o pedido do kit devocional de São José, para que todas as vezes você lembre que a gente tem São José para cuidar da gente, né? Que bom. Ô, Léo, muito obrigada. Eu que agradeço, Vamos viver esses 30 dias com alegria, esperando você virar diácono. Estamos aqui na expectativa. E, nós vamos fazer um retiro, vai ser bem bonito, né? Todo mundo que vai se ordenar, canonicamente, é obrigado a fazer um retiro de preparação. Então, os esposos, né? O esposo e a esposa vão lá, todos nós, na Serra da Piedade, fazer um retiro de 3 dias em preparação à nossa ordenação. Então, a gente conta com a oração de todos vocês.